Olá, irmãos. Bom dia. Mateus, o capítulo 26 e o versículo 39 diz assim: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Como Abraão conseguiu obedecer a Deus de uma forma tão incomum? Você conhece a história, não é mesmo? Deus mandou que Abraão sacrificasse o seu filho, aquele que ele tinha esperado a vida toda. Deus pediu algo inacreditável, impossível de a maioria de nós fazer isso. A pergunta é: como ele conseguiu fazer isso? Quem olha a Bíblia e não é cristão, ou não é judeu, por exemplo, se escandaliza, fica enraivecido, chama até de loucura este fato. A verdade é que na antiguidade muitas pessoas sacrificavam pessoas. Sacrifícios humanos, infelizmente, sempre aconteceram. Existem vários registros disso, até mesmo na América Central, pelos incas, maias e astecas, e também no Antigo Oriente Próximo, até mesmo na Ásia. Você já deve ter visto, até mesmo em filmes, pessoas colocando outras pessoas dentro de vulcões, outros jogando pessoas em cachoeiras para acalmar a ira dos deuses. Está registrado na literatura antiga, enfim, e até mais tarde em cultos a deidades pagãs, tanto na região da Grécia, como em Roma mesmo, e assim por diante. A questão é: poderia um Deus como o nosso pedir algo dessa natureza? A verdade, de acordo com a Bíblia, é que ele pediu. Mas não pediu porque de fato ele queria que o seu filho, ou seja, o filho de Abraão, morresse. Ele pediu, e você já sabe disso, para prefigurar, para mostrar o que ele faria, o que o próprio Deus faria. Por isso, um dos textos mais belos da Bíblia está lá, em João 3,16. Talvez o mais sublime para muitos: que Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Jesus sabia que iria morrer. No entanto, ele veio. Ele enfrentou. Tá, mas e a pergunta de hoje, Thomas? Como Abraão conseguiu obedecer? De repente você olha também para a sua vida e pergunta: como é que eu vou enfrentar essa dificuldade? Como é que eu vou educar o meu filho? Como é que eu vou conseguir um emprego? Quando é que eu vou me livrar desse vício? Quando é que eu vou encontrar
o que eu tanto procuro. Bem, como o próprio anjo disse a Maria antes de Jesus nascer, os impossíveis para os homens, e Jesus também disse isso quando vivo, ele disse, para Deus são possíveis. A resposta para a nossa pergunta é que quem deu poder para Abraão obedecer foi o mesmo que deu filho a ele. Pergunta, como ele conseguiu obedecer nessa situação incomum? Tanto é que Abraão sabia o que Deus faria e disse, Deus, para o seu filho, não é? Deus proverá para si o cordeiro. A Bíblia toda fala de Jesus. Tanto é que o neto de Abraão, que foi Jacó, ele teve um sonho e viu uma escada. E nessa escada os anjos desciam e subiam. Depois Jesus falou que essa escada era ele, para Natanael, mostrando, prefigurando, que tudo estava se cumprindo nele. Então sim, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, Deus dará poder a você. Mais interessante da história de Abraão é que ele sabia que ele tinha que ir até o ponto que Deus permitiria. Comigo e com você é assim também. Muitos de nós vamos até o ponto que Deus permite. De repente você já disse, eu não aguento mais. Eu já cansei. Eu já fui além. Eu não suporto mais. Mas quem é que nos dá poder? Quem é que nos fortalece? É claro que é Deus. Eu não estou dizendo que você deva aceitar injustiça, abuso, desrespeito. Não é isso. O que eu estou dizendo é que para ser correto, para ser obediente, nós temos que lutar. Nós temos que ter força. Nós temos que ser firmes. Porque a maioria do mundo vive de maneira contrária. E se aproveitam disso. Você, por exemplo, já deve ter visto várias vezes que nesse período de pandemia, muitos políticos estão aproveitando para encher os seus bolsos à custa da morte de outras pessoas. Muitos governadores por aí começaram o ano com superávit e eles tinham déficit grandiosos nas suas receitas. Por que não investiram e trataram da saúde das pessoas? Porque o ser humano ele pensa só em si mesmo quando não está unido a Deus. Por isso ele acha impossível obedecer. Você entende? No estado do Brasil, que você já deve ter ouvido falar, enquanto as pessoas morriam por falta de oxigênio, tinha outros furtando cilindros e vendendo. O caso de Abraão é o mesmo caso que o meu e o seu, porque Deus conhece o nosso limite. Deus conhece aquilo que para nós é impossível de fazer. Mas mesmo assim Ele nos pede, porque Ele quer provar até onde com Ele nós podemos chegar. Porque Ele quer provar que através do seu poder, não importa o que parece que vai acontecer. Porque esse é o grande problema de nós, humanos. Nós temos muito medo do que vai acontecer. Mas o que de fato vai acontecer é outra coisa. A verdade é que, com Deus, nós podemos confiar. Porque no tempo certo, como aconteceu com Abraão, Ele enviará
a solução. E Abraão voltou para casa com seu filho. Abraão pôde glorificar a Deus pela resposta, pelo milagre. E da mesma forma, para você e para mim, pecadores, Jesus veio. E no texto que nós lemos hoje, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A fraqueza de Jesus nos deu força. A tristeza de Jesus nos deu alegria. A morte de Jesus nos deu vida. Nele nós podemos todas as coisas. Então, se você vê uma pessoa que de repente nunca vai querer ouvir falar do Evangelho, Deus tem poder para mudar isso. Se você vê uma pessoa que talvez nunca vai querer agir diferente, Deus tem poder para mudar isso. Se você vê uma situação que vai terminar da pior forma, Deus tem poder para mudar isso. Porque todo poder existe em Jesus. Ele mesmo disse: todo poder o Pai me deu. Você entende? Lá no Jardim das Oliveiras, ele recebeu do Pai o silêncio, que já mostrava a resposta negativa, para que a sua oração e a minha hoje fosse ouvida. Ele passou tudo aquilo que nós sabemos. Mas como muitos cristãos festejam, agora no domingo passado, festejaram na verdade, ele saiu do túmulo. Ele ressuscitou com todo o poder. Por quê? Porque ele sabia que nós precisaríamos disso. Eu e você precisaríamos da vitória dele. E ele venceu. Para você vencer. Ele venceu para você saber, assim como Abraão, que na hora certa Deus vai intervir. Deus vai agir. Será que Deus vai agir? Claro que Deus vai agir. Ele tem todo o poder. Ele sabe da nossa necessidade. Antes mesmo de nós pedirmos, Ele já sabe. Então, não duvide agora. Não desista agora. Caminhe mais um pouco. Porque quando você pensar que de fato é o fim, na verdade a mão de Deus vai socorrer você. Vai te mostrar o milagre. Até porque Ele está aí, perto de você. Um bom dia para você. Ou uma boa noite. Uma boa tarde. E que Deus te abençoe.